E hoje o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil concedeu uma entrevista coletiva na sede da OAB em Brasília para explicar as razões de ter assinado um pedido de impeachment contra Michel Temer. Cláudio Lamáquia fez uma longa exposição e a gente destaca aqui um trecho do que ele falou aos jornalistas. Para nós, para a OAB, o ponto central não é se o áudio teve ou não teve uma ou outra edição. E eu não estou dizendo com isso que o áudio teve edição, ou que a gravação teve alguma edição, né? Mas nós não levamos em consideração especificamente o áudio. A ordem tem o áudio dentro do contexto, dentro do conjunto probatório que ali está. Mas a ordem tem, a OAB levou em consideração, o Conselho Pleno da OAB levou em consideração as manifestações do senhor presidente da República, que em momento algum nega o conteúdo da conversa, que em momento algum desqualifica o que foi dito na conversa. Desqualifica, sim, o seu interlocutor, mas não o que foi dito na conversa. E, portanto, esta colocação do presidente da República significa a confirmação da veracidade do que foi ali colocado. Bom, e aqui a gente conversa um pouco mais com Edson Trajano, nosso convidado de hoje, economista. Trajano. A OAB também dizendo aí agora sobre esse pedido de impeachment. Fora isso, já tem 8 protocolados contra o Michel Temer, fora aquele que já estava desde quando ele era ainda vice-presidente, no momento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Supremo Tribunal Federal já, inclusive, decretou que esse processo seja colocado em andamento. Na Câmara, até agora, nada. Mas mais um impeachment, mais um processo de impeachment poderia causar problemas bastante sérios. Não há dúvida isso, que esse impeachment é um problema. Eu só queria fechar um assunto do bloco anterior. Sim. Em relação ao setor empresarial. O que acontece? Tem um grupo de empresário corrupto, como Odebrecht, JBS, esses têm que ser extirpados da sociedade brasileira, mesmo que tenha prejuízo de curto prazo. Mas tem muito empresário honesto no Brasil, assim como trabalhador, assim como todos os setores de atividade. Esses têm que ser fortalecidos nesse momento de crise. Aliás, Trajano, desculpa interromper, mas esse seria o papel, por exemplo, do BNDES, não é? Para os pequenos empresários terem força de trabalhar no Brasil e não para expandir suas atividades no exterior. E principalmente fortalecendo as empresas brasileiras frente às empresas internacionais, nesse cenário que empresas internacionais acabam fazendo grandes remessas de lucro para o exterior. Exatamente. Em relação ao impeachment, a preocupação é o pós-impeachment, porque é muito claro hoje no cenário político que o Temer é carta fora do baralho já na política brasileira. É claro que ele vai resistir ao máximo, porque se ele acabar falando um pouquinho, deixar a dúvida se vai continuar ou não, a base vai ser debandada totalmente nesse momento. Agora, o problema é como formar o próximo governo. A preocupação que nós temos hoje nesse novo governo é se vem um governo que vai tocar à frente o projeto do Temer, e isso só poderia ser eleito através de uma eleição indireta, porque eleição direta, o projeto do Temer não vai para frente, isso é muito claro. O presidente tinha uma popularidade antes do escândalo de 9%, ou seja, qualquer candidato hoje que lançasse uma eleição direta com apoio do Temer, ou da proposta que o Temer trabalhava antes, perderia a eleição. Então, esses grupos vão defender uma eleição indireta, que é o que fala hoje a Constituição brasileira, ou seja, precisaria uma PEC, e essa PEC não seria aprovada no Congresso, que é mais possível isso. E no outro ponto, tem principalmente a oposição ao Temer querendo uma eleição direta. Essa eleição direta demoraria mais tempo, teria um impacto talvez político e econômico no curto prazo pior, mas traria condições para reformas mais interessantes nesse aspecto. Então, nós temos que tomar o cuidado nessa eleição indireta hoje, que está sendo discutida, quem entra no Congresso, ou quem entra no Executivo, melhor. Por meio do Congresso. Por meio do Congresso Nacional. Acho que esse é o grande desafio. E o que nós temos que combater nesse momento é o fim desse modelo político e econômico. E para isso, a eleição indireta não resolve esse problema nesse momento. Respeitar a Constituição é fundamental nesse processo, e a eleição fala de eleição indireta. Então, ou seja, é o grande desafio como colocar alguém, através de uma eleição indireta, que rompa
que rompe com esse modelo apresentado pelo Temer, que nós observamos que é um modelo baseado na corrupção, que interessa apenas a um grupo de empresários ligado à política e principalmente ao mercado financeiro.